Olá! Sabia que aquele colírio que você usa, aquele remedinho para crescer cabelo, ou aquela vitamina que é inofensiva, pode estar prejudicando a função do seu coração? É isso mesmo. Se você sente que algo está errado com ele, a bomba mais importante do seu corpo, vai subir uma escada e sente um cansaço desproporcional, tem pontadas ou dor no peito, ou mesmo as pessoas falam que você está ofegante, às vezes a causa é o remédio que você está tomando e você nem desconfia. Sim, alguns remédios comuns, muitos que você já deve ter tomado, vendidos na farmácia da esquina, são tóxicos para o seu coração e pode te colocar em risco. E você achando que aquele remédio é seguro. Você sempre tomou, né? Pois é, esse é o assunto do vídeo de hoje. Quais os 10 remédios comuns que podem prejudicar seu coração ou piorar o problema que você já tem. Tem outros que, se você misturar, pode até te matar. Será que aquele remédio que você usa, seu marido usa, seu pai usa, está na lista? Ficou curioso? Fica até o final, porque o número 1 é o que mais causa problemas do coração e é o mais usado. Mas antes de abacutir no vídeo, se inscreva no canal para não perder as nossas dicas de saúde e ative o sininho para receber as notificações e também espalhe esse conhecimento com seus amigos e familiares. Compartilhando, você estará ajudando mais pessoas. Então compartilha aí. E me conta, você toma algum remédio? Tem algum problema cardíaco? De que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreva embaixo. Vamos lá. Quais remédios comuns podem afetar o seu coração? Remédio número 10, minoxidil. Você já deve ter ouvido falar em minoxidil. Se for usado tópico, como loção ou mesmo oral, pode fazer crescer cabelo. Homens que têm barba meio falha, vão lá, passam minoxidil para fazer a barba crescer. Funciona. Minoxidil é um remédio que inicialmente era para tratar pressão alta. É um ótimo remédio para quem tem problema renal e é hipertenso. Ele é bem potente. E usando o remédio para pressão, as pessoas viram que crescia cabelo. Crescia até cabelo na testa. Você que está usando minoxidil tópico porque está perdendo cabelo, será que pode afetar alguma coisa no seu coração? Pode. Você que está usando para crescer barba, também. Se você estiver tomando, daí é mais arriscado ainda. O que ele pode afetar no seu coração? Primeiro, ele pode alterar a sua frequência cardíaca. Vai aumentar 5, 10 batimentos, mesmo que você passe o remédio no couro cabeludo. Dependendo da dose do remédio oral, pode aumentar até 20 batimentos. Seu coração normal batia a 60 batimentos por minuto, agora está batendo a 80. Para aquelas pessoas que têm angina, isso pode causar dor no peito. Mas se seu coração é fraco e você tem insuficiência cardíaca, o minoxidil pode reter líquido. Você pode ficar inchado, inchando até rosto. E se você tem pressão baixa, a sua pressão pode cair muito. Em alguns casos raros, pode reter líquido em volta do coração, um derrame pericárdico. Isso é muito sério, muito grave, que pode levar até um tamponamento cardíaco. Ainda bem que é raro. Remédio número 9, antifúngicos. Você está com uma micose na unha, está com uma coceirinha, uma candidíase vaginal. Vai lá na farmácia e pede um antifúngico. Tranquilo, né? Mais ou menos. Os antifúngicos, como fluconazol ou itraconazol, podem prolongar o intervalo QT no eletrocardiograma, aumentando o risco de arritmias ventriculares graves, como o torsade-de-Pointes. Além disso, se você tem algum grau de insuficiência cardíaca, ou seja, coração fraco ou muito duro, você pode descompensar. Pode começar a sentir sintomas que podem ser falta de ar, fadiga, inchaço. Lembrando que a insuficiência cardíaca é a principal causa de internação em pessoas acima de 65 anos no Brasil. E nessa faixa etária, 10% das pessoas têm algum grau de insuficiência cardíaca. Sem contar que antifúngicos, embora muito raro, pode causar miocardite, mas é raro. Porém, se você já teve miocardite, a maior chance foi alguma virose, inclusive Covid, e não devido ao antifúngico. Remédio número 8, que pode atingir seu coração e pouca gente desconfia, os colírios para glaucoma. Glaucoma é uma doença que causa aumento da pressão intraocular e pode danificar o nervo óptico, levando à perda de visão progressiva. Uma das principais causas de cegueira no mundo. Você foi lá no seu oftalmologista, ele prescreveu um colírio beta-bloqueador como Timolol. E você começa a desmaiar, ficar tonto, cabeça vazia. Eu já atendi vários pacientes que tiveram desmaio, se machucaram, quebrou o óculos, sangrou o osso por causa de um simples colírio que ele já estava usando há anos. O Timolol é um ótimo colírio para glaucoma, mas pode afetar o coração. Como? Ele pode reduzir a frequência cardíaca e pressão arterial em pessoas que a parte elétrica já não anda boa por alguma causa, idade, porque tem chagas ou porque toma algum remédio antiarrítmico, pode dar um bloqueio no coração. E vem daí o desmaio.
Eu já vi alguns eletrocardiogramas que tinham bloqueio atrioventricular de 3º grau ou bloqueio avançado e trocando o colírio não foi preciso implantar o marca-passo, pelo menos naquele momento. Vale a pena alertar se você está tomando remédio para arritmia ou para pressão ou já tem algum problema cardíaco, incluindo insuficiência cardíaca, volte no seu cardiologista para ver se é seguro aquele colírio para você. Tem outros colírios para glaucoma, como as prostaglandinas, o latanoprost, que são bastante seguros para coração. 7º remédio comum que pode afetar o seu coração, os antigripais. Você está gripado, está com coriza, nariz todo congestionado, tossindo, você não aguenta mais e vai lá na farmácia. Você olha aquela prateleira cheia de antigripais e pega o primeiro, o mais conhecido. Vá com calma. Esses remédios podem conter 2 componentes descongestionantes, a pseudoefedrina e a fenilefrina, que funcionam bem para reduzir o inchaço, a obstrução do seu nariz, dando aquela aliviada. Você vai conseguir respirar melhor, vai parar aquele nariz escorrendo. Porém, se você tem pressão alta, ela pode subir em muito de pressão. Se você tem palpitações, você vai sentir o nariz desentupindo, vai seu coração acelerando ou com arritmia. Sem contar que muitos deles têm cafeína na fórmula, que é um estimulante também. Vai aumentar a pressão, a frequência cardíaca, te deixar agitado. E o que fazer? Primeiro leia os rótulos, conheça os ingredientes. E às vezes só uma boa hidratação, um chazinho, descanso, uma lavagem nasal com água e sal é uma solução interessante. Melhor do que você se automedicar com um remédio que pode afetar o seu coração e a sua pressão. 6º remédio comum que pode afetar o seu coração, os antidepressivos. Normalmente você não vai conseguir comprar antidepressivos sem receita médica. Ainda bem, eles são usados para tratar depressão, tristeza, falta de energia, mas também ansiedade, toque e até dores crônicas. A amitriptilina, que é um remédio antigo, um antidepressivo tricíclico, que serve para depressão e também para dor crônica, para dormir melhor, pode afetar o seu coração. Ele pode aumentar seu risco de arritmia se prolongar o intervalo QT, podendo dar arritmias malignas, mas também pode fazer subir a pressão e ganhar peso. Antidepressivos bastante prescritos como a venlafaxina, desvenlafaxina, como agem na noradrenalina, podem aumentar pressão arterial, frequência cardíaca e também o intervalo QT. Outro antidepressivo bastante prescrito é o citalopram, que pode aumentar o intervalo QT, dando aquelas arritmias malignas, potencialmente sérias e aumentar a frequência cardíaca. Por isso, quem já teve um infarto recente, uma insuficiência cardíaca, o médico deve ter cautela. Veja, se você está usando um desses antidepressivos e sua pressão está boa, não está sentindo palpitações, não está tendo arritmias, eu ficaria tranquilo. Mas como os efeitos colaterais são de pessoa para pessoa, eu já tive que suspender antidepressivos exatamente por subir muita pressão e aumentar a arritmia. Segurança vem em primeiro lugar. 5º remédio comum que pode afetar seu coração, os antibióticos. 2 classes muito prescritas de antibióticos podem dar problemas cardíacos. Um são os macrolídeos, a azitromicina, claritromicina, que podem aumentar o intervalo QT do eletrocardiograma, dar aquela arritmia maligna, o torçado de ponta. Agora, outro antibiótico que é muito prescrito, eu já nem prescrevo mais, são as fluoroquinolonas, como ciprofloxacina e levofloxacina. Além de alterar o intervalo QT, podem dar problemas nas válvulas cardíacas, aumentando o risco de regurgitação valvar, que é quando a válvula cardíaca não fecha adequadamente, sem contar que pode dar aneurisma da aorta, rotura de tendões e até neuropatia periférica. Eu já tomei algumas vezes quinolonas para sinusite, para infecção de vias aéreas e já prescrevi muito, mas agora com os warnings do FDA, é um antibiótico que só uso em último caso, vivendo e aprendendo. Remédio número 4, medicamentos para disfunção erétil, Viagra, Cialis ou seus genéricos, tadalafila, sildenafila, mudaram a vida sexual de muitas pessoas que precisavam de uma ajudinha extra. Mas será que eles dão problemas no coração? A maioria das vezes não. Raros casos como angina instável, arritmias graves, podem complicar e levar a um infarto ou a um derrame. Mas olha, são raros. Se você passa no seu cardiologista e dá certo seus exames, não tem problema. Agora, se você tomou um remédio e começou com dor no peito, você nunca pode tomar nitrato para dilatar a sua artéria do coração. Tem pessoas que andam com sustrato, isordil, monocordil no bolso. Sentiu um desconforto, alguma coisa, bota lá o remédio embaixo da língua para dilatar as artérias. Olha, se você tomou Viagra, se você tomou Cialis, tadalafila, sildenafila, você pode morrer se você tomar o sustrato junto. É verdade, eu já vi pacientes que morreram por causa dessa combinação. E mais uma vez,
Não deu para salvar. O cara era cardíaco, tinha um substrato na bolsa, foi brincar com a mulher, teve dor no peito. O que ele fez? Colocou o substrato e ela abaixo. Não chegou nem no hospital. Remédio número 3. Muito comum hoje em dia, remédios para déficit de atenção. Estou falando de metilfenidato, então Ritalina e o Venvance. São bons remédios para hiperatividade? São ótimos. Mas como eles são estimulantes, se você tiver pressão alta, pode subir. Se você sofrer com uma arritmia, pode piorar as arritmias cardíacas, especialmente em pacientes que já fizeram cirurgia cardíaca ou têm algum problema no coração. E tem estudos que mostram que o metilfenidato pode aumentar o risco cardiovascular a longo prazo. Tem sempre que pesar risco-benefício de qualquer medicação. Remédio número 2 que podem afetar seu coração, alguns remédios para diabetes. As glitazonas, que são remédios para diabetes tipo 2 e servem até para reduzir o gordura no fígado, podem aumentar a retenção de líquido no corpo. Então, se você já tem insuficiência cardíaca, começar com um desses remédios pode te descompensar e levar até uma internação. Sorte que hoje temos remédios bons para diabetes, que até reduzem o risco de mortalidade por insuficiência cardíaca, como o exemplo do Jardiance e do Forxiga. Esses valem a pena que são caros. E remédio número 1, o que mais afeta seu coração? Os anti-inflamatórios. E olha, o brasileiro adora anti-inflamatório. Tem uma dorzinha nas costas, já corre para comprar um Tandrilax, um Torcilax. Está com dor de cabeça? Tome ibuprofeno. Tem dor de garganta? Diclofenaco. Mas não é apenas a gente. Nos Estados Unidos são um dos remédios mais prescritos. São milhões de prescrições todos os meses. Não sei se você lembra do Vioxx, que já foi o remédio mais prescrito no mundo. Ele era um anti-inflamatório que afetava poucos rins, o estômago, ele inibia especificamente a COX-2. Então pessoas que tinham muita dor, artrite reumatoide, tomavam cronicamente. Uns 5 anos depois de vender muito, viram que aumentava o risco de trombose, ataques cardíacos, morte cardiovascular. A Merck teve que tirar correndo do mercado mundial em 2004 e mesmo assim teve uma enxurrada de processos judiciais. E é só o Vioxx que aumenta? Não, todos aumentam. Os anti-inflamatórios sobem a pressão. Se você está tomando seus remédios direitinho, de repente tomou um diclofenaco, sua pressão explodiu. Os anti-inflamatórios cortam o efeito do remédio da pressão. Tem efeitos pró-trombóticos, então aumenta a trombo. Por isso que quem já teve infarto, tem stent, fez cirurgia do coração, nós cardiologistas proibimos, porque aumenta o risco. Claro, se você tomar por um período prolongado, a dose alta, vai aumentar ainda mais seu risco. Então, não vá tomando remédio por conta própria, não vá tomar o remédio do vizinho, da sua esposa, não faça isso. Todos os remédios têm efeitos colaterais. Eu não conheço um que não tenha. Por isso que é a minha função alertar. É muito importante você estar bem informado e conversar com o seu médico antes de tomar qualquer medicamento, especificamente se você já sofre de algum problema do coração. Tenho certeza que você ficou surpreso com alguns desses medicamentos da lista. Você já deve ter tomado algum deles. Escreva aí embaixo e compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. E se você gostou desse vídeo, você também vai gostar da nossa playlist sobre infarto e da nossa playlist especial de diabetes. Meu nome é André Vamber, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Muito obrigado!